Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula nossa de informática, né? Hoje é o nosso encontro aí, número 5. A gente teve um probleminha com essa aula, a gente teve que gravar ela em duas partes, né? Então em seguida entra o pessoal do ao vivo, né? Que participou, mas essa fase inicial a gente teve um problema, tivemos que regravar, ok? Bom, nessa aula de hoje a gente pretende trabalhar com vocês a figura do software de apresentação. Para nós, como é o Office, né, é a ideia do PowerPoint, tá? O PowerPoint, né, o para que ele serve, características. É claro que o software em si, o uso dele é bastante comum. Ele é um software fácil, intuitivo, fácil de você trabalhar. E aí o aluno fica sempre na dúvida, vem cá, mas tudo bem, já mexi, já usei, já criei uma apresentação, mas como é que pode aparecer isso em prova? Né? Porque o importante para nós não é você saber usar, e sim você saber responder as questões da banca. E é isso que a gente vai apresentar para vocês. Uma estratégia, uma ideia, um passo a passo do que cai, o que normalmente cai, ok? Para que você conheça a ferramenta, não como usuário, não para você usar, mas sim para responder as questões. E ao final, né, como é de praxe, lembrando que essa é uma turma de teoria, então, né, a gente passa a carga de teoria, mas não tem como escapar. A gente comenta algumas questões que é para justificar, para que o aluno entenda o como esse assunto pode ser abordado em prova, ok? Então vem comigo, vamos dar uma olhadinha aqui no slide, né? Olha só, aproveitando, né? Estamos falando do PowerPoint, vamos falar de slides. Veja, qual é a cobrança, o que normalmente cai a respeito do PowerPoint? Podemos elencar ali a finalidade, a ideia da estrutura, a parte de formatação, objetos, efeitos e slide mestre. Ou seja, a Sebrasp tem muito aquela questão conceitual, características do slide mestre, o que é, o para que serve, né? Qual a proposta? Efeitos. Vamos diferenciar o que é o efeito de animação aplicada ao objeto. Efeito de transição, a troca de slide. E já aproveitei e falei de objetos. Vem cá, numa apresentação do PowerPoint, o que eu consigo agregar? Texto, planilha, imagem, vídeo, áudio. Onde eu vou para colocar esses objetos? Né? Então, vamos trabalhar um pouco desses elementos. A formatação, né? Tem toda aquela história de formatação de parágrafo, formatação, né, de fonte, tem como tem no Word. Mas pensa que a formatação da apresentação como um todo, cada slide vai ter o seu layout, cada slide vai ter o seu layout. A apresentação, ela tem uma aparência, que nós vamos chamar isso de design. Sabe a diferença de layout e design? Boa. Mas vamos começar de forma bem simples. A finalidade. Então, o PowerPoint é destinado a criar, né, apresentações, a exibição de apresentações no seu computador ou numa palestra, né, você vai usar um data show, você vai mandar isso para alguém e a pessoa vai reproduzir isso no celular, no tablet. Então, criar apresentações. O que é apresentação? É uma sequenciazinha de slides, ok? A apresentação é justamente essa sequência de slides. E aí você vai poder criar essa apresentação de uma forma bem profissional. Existem aplicativos, existem outros programas que também colocam essa ideia e até de uma maneira mais requintada, mais evoluída. Mas o nosso edital fala de quem? PowerPoint. Então, né? Ele é intuitivo? Ele é fácil de você trabalhar? Sim. E você consegue criar alguns efeitos, algumas ideias com uma cara bem profissional em si? Não dá para reclamar. Não dá para reclamar. Ok? Então, isso é a proposta. Agora veja, quando eu falo da finalidade, então eu estou criando a apresentação, eu estou criando um folheto. O que é o folheto? Imagine que, vem cá comigo, imagine que
Fulano ficou encarregado de montar uma apresentação para uma palestra. E aí ele se empolgou, criou um slide com um título, criou outro slide com uma tabela. Ó, eu vou apresentar esse gráfico. Foi criando, porque é prático, é rápido. E aí, quando ele viu, a apresentação dele tinha já mais de 100 slides. Só que o chefe dele comentou: vem cá, eu quero que nessa palestra você passe para quem vai assistir, você forneça para quem vai assistir uma cópia dessa apresentação. Ah, em arquivo, em formato digital? Não, 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 impresso. Mas, chefe, deu mais de 100 slides. Você quer que eu imprima 100 páginas? Quantas pessoas vêm? Umas 300. Caramba! Então vai dar umas 30.000 páginas. É folha pra caramba. Não, faz o seguinte. Então você vai imprimir no chamado modo folheto. O modo folheto vai dar a chance de você escolher uma, duas, três, quatro, seis ou nove slides por página. Eles vão ficar na forma de miniatura. Então, uma forma de que a pessoa vai acompanhar. Porque às vezes o slide tem um título, pô, gastar uma folha, né? Não. Então a miniatura. Dessa, ó, de novo, 6 e 9. 6 e 9. Dessa quantidade, tem uma delas, isso caiu em prova, tem uma delas que você vai aparecer a miniatura e um espaço para anotações. Anotações. Para que a pessoa possa fazer uma anotação. Que quantidade é essa? 3. Quando você manda imprimir no modo folheto e você pede para imprimir 3 slides por página, vai aparecer bonitinho para você 3 miniaturas, e ao lado linhas. Só cuidado, são linhas para que quem vai assistir a palestra poder fazer a sua anotação. Não vai confundir com esta parte. Isso aqui são anotações do apresentador, uma espécie de uma orientação. Olha, estou nesse slide, não esquece de falar sobre essa quantidade de folhetos, né? Então, isso aparece para mim, palestrante. E aqui são anotações de quem vai assistir a palestra, que só aparece quando você escolhe o modo folheto, 3 por página, ok? Bom, olha só, já está rabiscado aqui, porque a gente já passou por esse slide, né? Então, foi aqui que eu tive problema na gravação, mas vamos lembrar, estrutura. O PowerPoint, como o Word, como o Excel, na janela ele vai trabalhar com guias, né? Tem guias que vão ser mais importantes, outras menos importantes, nós vamos descrever elas em seguida. Na parte de trabalho, você vai ver painéis. Um painel esquerdo mostrando o quê? Os slides na forma de miniaturas. Todos os slides que tem na tua apresentação. E no painel direito, né, no painel central aqui, o slide que você está editando. Mas isso, veja, quando você está no o modo de apresentação normal. O modo classificador, e aí eu vou arriscar aqui, quer ver? Olha só, vou sair da apresentação, ESC, ok, sair da apresentação, vou voltar lá para você ver, olha só, ó, meu PowerPoint, tá aqui para vocês, ó, esse aqui é o modo normal, esse é o modo classificador. O modo classificador aparece aqui para você as miniaturas que facilitam. Ah, isso que eu quero falar primeiro, puxa para cá. Isso que eu quero falar depois, puxa para lá. É mais fácil. Mas para editar, eu tenho que entrar no modo normal. Entrar no modo normal, né? Que aparece o slide nessa área central. Combinado? Volta à apresentação. Vamos lá. Aí. Que mais de interessante? Veja, os formatos, os tipos de arquivos, e aí a gente vai descrever agora os tipos de arquivos. Bom, seguindo, então falamos das extensões.
E quando eu falo da extensão, PPTX, a ideia do PPSX, e tem um modelo. O modelo. Lembra que o modelo tinha um T no meio de template? XLT, X, DOT, DOT, X. Só que o PowerPoint já tem um T. Então, o modelo vai ser POT, POT X. Ok? Então, extensões é legal. Volta e meia a banca cita, comenta essa relação entre um formato e outro. Bom, vamos criar uma apresentação? Quando você vai criar a apresentação, você vai ver que você pode usar uma apresentação que já existe, um modelo, você pode adaptar uma que você já tenha, ou você pode criar do zero, slide a slide, slide a slide. Quando você cria o primeiro slide, você vai ter que definir o layout, o layout. A cada novo slide que você cria, você vai definir um layout. E você vai definir também o chamado design. Pessoal, é importante você diferenciar o que é layout e o que é design. Layout tem a ver com a estrutura. Bom, eu vou criar um slide e esse slide vai receber título. Ok? O outro slide vai receber título e tópico. O outro vai receber título e gráfico. Então, isso é o chamado layout. O próprio aplicativo vai dar para você uma série de exemplos, de layouts, já com a espera de tal tipo de objeto. Esse aqui está esperando uma foto, esse aqui está esperando um vídeo. Então, vocês veem já layouts pré-definidos. Então, o layout é a estrutura do slide. E o design? O design é a aparência. É a aparência. A aparência ela é jogada na apresentação como um todo. É o plano de fundo, é a cor da fonte, tamanho, tipo. Então, você vai definir características, da aparência da apresentação. Isso chama-se design. Então, layout tem a ver com a estrutura, o que cada slide vai receber, e design tem a ver com a aparência da apresentação. Ok? Ó, vou até voltar aqui um pouquinho a tela. Vou voltar aqui a tela, Aqui está pequeno, mas você pode ver isso na tua apostila, no teu material. Olha só, na guia layout, perdão, na guia página inicial, você tem a opção de criar um novo slide. E quando você criar um slide, você vai ter que escolher o layout desse slide. Isso vai para cada slide, tá? Título e subtítulo, título e tópico, título e imagem. Então, você tem vários exemplos de layout. Entendemos a diferença de layout e design? Layout é a estrutura do slide, design é a aparência da apresentação. Beleza. Ok. Eu falo isso porque mais para frente, quando eu for falar do slide mestre, eu vou voltar a tocar nessa ideia do layout. Mais para frente eu vou voltar a tocar no assunto layout. Ok? Vamos seguir, vamos lá. Bom, então vimos aqui, um pouco de design, um pouco de layout. E aí, o que eu trouxe para vocês? A guia página inicial, e tem uma guia própria, uma guia chamada design. Vamos começar pela guia página inicial. Recortar, copiar e colar, isso a gente já viu no Word, funciona igual. Fonte, negrito, itálico, sublinhado, cor, tamanho, tipo, então, isso a gente já viu também no Word, igual. Parágrafo, alinhamento, marcador, numeração, já vimos. Temos aqui a ideia da parte de desenho, algumas formas geométricas, organizar, jogar, recuar ou avançar, jogar de fundo ou para frente. Temos aqui a ideia do slide, onde você vai criando cada novo slide. Você vai repetir o slide, você vai duplicar ou criar um novo.
Você vai escolher o layout de cada um. Então, é um pouco da guia página inicial. Da guia design, pessoal, na guia design, é como se vai funcionar como se fosse um estilo, um tema, Eu posso personalizar esse tema depois, alterar, ele vai te dar modelos, mas eu posso alterar? Pode alterar a cor de fundo, o tipo de fonte. Presta atenção aqui, ó, configuração da página e orientação do slide. Como assim? Configuração da página. Ué, não é uma tela? É, né? Devia ser configuração do slide, né? Deveria ser configuração da página. Ok? Tamanho, as dimensões. Como assim as dimensões? Veja, tem muitas apresentações que elas são montadas no formato 4x3, que é um monitor comum, né? Um monitor padrão, 4x3. Tá? 4x3. Um pouquinho largo, um pouquinho, né, menos alto, ok? Mas hoje é bastante também habitual o pessoal ter aquelas telas widescreen. Uma tela widescreen é uma tela mais larga. E tem o ultra widescreen. É o sonho de consumo de muita gente, né? Tem um monitor que, caramba, ele é 39 polegadas, ele quase te abraça. Ele é curvo, ele quase te abraça. Nossa, é gigante, uma tela gigante. Que depende da tarefa, é legal. Você poder colocar várias telas, mas dependendo, como ele é um pouquinho mais baixo, né? É ruim, depende do espaço que você precisa, tá? Então, o padrão 16:9, né? Ou 21 por, fugiu o outro tamanho, tá? Então, são alguns padrões de tela. Então, você vai configurar como é que é o tamanho do teu slide. Orientação. Sim, porque o slide ele é montado na horizontal, modo paisagem. Mas eu posso montar o meu slide na vertical, modo retrato? Sim. Depende aonde você vai executar essa apresentação. Já foi no shopping, tem aquelas TVs, né? A TV está no modo retrato. Eu vou montar uma apresentação para ser apresentada nesse tipo de tela. Então, eu vou montar no formato orientação retrato e não paisagem. A pessoa esquece que essas apresentações, ainda mais hoje em dia, você vai ver num tablet, você vai ver num celular, você pode tentar dimensionar para telas diferentes, tá? Então, é a configuração da tua tela, tá? Configuração da tua página, na verdade, né? É como ele chama, mas é do teu slide, é da tua tela, ok? Joga na telinha. Bom, então, vimos aqui a guia página inicial e vimos a guia design. Vamos falar um pouquinho de objeto. Acredito eu que todo mundo saiba, né? Todo mundo sabe que dá para colocar numa apresentação do PowerPoint o quê? Texto, meio óbvio. Uma tabela, sim. Planilhas do Excel, sim. Imagens, fotos, sim. Vídeos, animações, sim. Inclusive vídeos, tá, pessoal? Pode ser um vídeo que eu tenha salvo na minha máquina ou um vídeo que eu vou trazer da internet. Eu posso, na minha apresentação, rodar um vídeo do YouTube. Legal. É claro que para rodar um vídeo do YouTube, você sabe que o usuário vai ter que estar com a conexão ativa, né? Vai ter que estar com a conexão ativa para ele poder clicar naquele link e reproduzir aqui dentro do PowerPoint aquele vídeo que está salvo onde? No YouTube. Agora, se o vídeo está no teu computador, né? Aí eu não preciso da internet, ok? Mas dá para reproduzir vídeo? Sim. Dá para reproduzir áudio, uma musiquinha, dá. Links jogando você para outros lugares, né? Para uma outra apresentação, para um PDF, sim, sim. Então, toda essa gama de objetos que você consegue agregar a uma apresentação. E claro que boa parte desses objetos você vai por onde? Pelo inserir.
inserir, inserir uma tabela, inserir uma imagem, tá? Olha só, inserir formas. Lembra que esse formas já estava aqui, ó, na guia página inicial? Volta a aparecer. São aquelas formas geométricas já pré-definidas, uma estrela, um quadrado, um retângulo, né? São formas já que ele já oferece para você. Detalhe, olha só, Smart Art. O Smart Art, pessoal, ele ficou muito conhecido mundialmente, com uma apresentação, né? Chamada de uma apresentação pirotécnica em cima de um julgamento de uma figura aí ilustre do nosso país, tá? Então, onde se criava uma célula e aí as dependências, as relações com outras células, ok? O Smart Art nada mais é do que para criar imagens inteligentes, um diagrama, um fluxograma, um organograma. Eu encontro isso no Word, que inclusive eu já falei, mas aparece aqui também no PowerPoint. Aparece também no Excel. Mas eu vejo pouco assim, né? O uso no Excel. No Excel, para quê? Né? Mas poder pode. Poder pode. Então, daqui a pouco, uma pergunta da Sebrasp. O recurso Smart Art permite ao usuário criar diagramas, organogramas, fluxogramas dentro dos aplicativos do Office, como o Excel, o Word e o PowerPoint. Eu, caramba, no Word eu sei que tem. No PowerPoint, como apresentação, acredito que tenha. Mas no Excel, tem também, tem também. Fala, Rosilene. Professor, onde é o clique que a gente coloca aí, que você disse que a gente pega algum vídeo da internet para colocar aí no PowerPoint? Vai no inserir também, olha lá, né? Tá mais para frente, ó. Ó, aqui. Perfeito? E aqui você vê se é um vídeo que você já tem ou você colocar o link, né, de um vídeo da internet, né? Eu falo YouTube, mas pode ser um outro qualquer, um outro player qualquer, né? O Vimeo da vida, outras plataformas de reprodução de vídeo. Tranquilo? E eu vi que você está com a mão levantada, é de antes ainda ou pergunta nova? Desculpa. Desculpa, adiante, eu vou abaixar. Né, que a gente vai se empolgando, falando, aí de repente não viu que tem uma pergunta nova, tá? Então tá, beleza. Vamos lá, vamos seguir. Então, dentro do inserir aqui para nós, em cima dessas situações de objetos. Ah, eu posso colocar numa apresentação, num slide, cabeçalho e rodapé? Pode, né? Pode, sem engano nenhum. O cara acha que o slide não tem cabeçalho, não tem rodapé. Tem sim, tem. Posso criar equações, posso criar áudio, uma musiquinha. Teve uma questão de prova dizendo que você consegue colocar uma música, porém essa música ela não pode ser alterada de slide para slide. Eu posso colocar uma música que seja contínua para toda a apresentação, ou eu posso, a cada novo slide, toco um sonzinho, toco um efeito, toco uma música diferente. Posso. Então, aqui ele é bastante amplo quanto aos recursos visuais e sonoros que você pode agregar uma apresentação. Inclusive, né, tem pessoas que exageram. Você vai numa palestra e aí os efeitos visuais, eles chamam a atenção e tiram o foco do conteúdo da palestra. Então você aperta um enter, tem uma explosão, tem um enter, vem um objeto dançando, né? Aí o cara sai da palestra, cara, que palestra legal, tu viu, cheio de efeito, mas sobre o que era a palestra mesmo, que eu não lembro? Ou seja, ela fica marcada pelos efeitos, né? E não pelo conteúdo. Por isso eu digo, o cara tem que saber dosar aqui, né? Não é no nosso caso aqui, para não ficar pesada a apresentação, joga lá a guia, a imagem da guia, e agora eu vou falar. Mas tem colega que a guia fica dançando, tremendo, balançando, vem de lá para cá. Então, o cara já fica na expectativa, qual o próximo efeito? Ele não quer saber o conteúdo, ele quer saber os efeitos que tem. Tá? Mas aí é uma coisa de cada um. Tá? Cada um. Tem uma perguntinha, deixa eu ver aqui.
Não, só risadas, né? Só risadas, tá bom. Vamos lá, então vimos aqui a nossa guia inserir, não muito diferente da guia inserir do Word, né? Não muito diferente. Vamos falar de efeitos. Efeitos, eu peço para o seguinte, tu vai ter que saber a diferença de efeitos de animação e efeitos de transição. Animação e transição. Efeitos de animação, elas são aplicadas aos objetos. Então, eu vou selecionar um gráfico, eu vou selecionar uma figura, eu vou selecionar uma caixa de texto e vou aplicar um efeito. Quando aparecer o slide, esse texto vai cair de cima para baixo. Esse texto vai vir da direita para a esquerda, né? Então, você vai aplicar efeito nos objetos. Efeito aplicado ao objeto é efeito de animação, ok? Você vai dizer como o objeto entra, como o objeto sai e como o objeto se comporta. No meio ele dá uma tremidinha, no meio ele dá uma oscilada, né? Então, são efeitos que você aplica ao objeto. A animação é o objeto e a transição é no slide. Sai slide 1, entra slide 2. Como é que entra o slide 2? Persiana, dissolver, né? Então, você vai ter o efeito de transição. A transição é aplicada na entrada do slide. Ok? Boa. Então, primeira coisa é saber essa diferença entre transição e animação. Já tivemos provas, né? Provas absurdas. Isso é uma questão absurda. Ele colocava 5 nomes e perguntava, vem cá, qual desses nomes é um efeito de animação? Porque, na verdade, todos os 5 nomes eram efeitos. Só que ele quer saber qual era de animação. E tinha 4 nomes de transição. Como é que eu vou pedir para o aluno? Para e pensa. Como é que você vai pedir para o aluno? Meu amigo, decora nome de efeito. Decora nome de efeito. Esmaecer, surgir, flutuar, né? Agora vamos para os efeitos de transição. Cara, é absurdo isso. Isso é coisa de banca que não tem o que fazer. Tem tanta coisa útil para perguntar e cobra um troço desse. Mas, infelizmente, já teve. Não é o nosso estilo. Não é o estilo da Sebrasp. Tá? Então, mas ele pode, numa questão, fulano selecionou um determinado objeto e aplicou um efeito de transição, tal como, tal. Ai, professor, como é que eu vou saber o nome dos efeitos, meu amigo? Ele não selecionou o objeto? O objeto você não aplica efeito de transição, você aplica efeito de animação, acabou a questão. E você ali preocupado se os nomes eram nomes de efeitos. O erro está mais para frente. O foco do erro é outro. A banca, tudo bem, Sebrasp às vezes é sacana, mas a sacanagem dela não é em saber o nome dos efeitos. É saber a diferença entre transição e animação. Ok? Bom, vamos lá. Isto, né? E bem isso, Elaine. Hoje em dia, a gente tem visto que as questões são mais curtas. Então, ela vai passar a mensagem, ela vai dar o recado em 3, 4 linhas. O efeito de animação é voltado ao quê? Ele vai descrever o que faz o efeito de animação. Não é a troca do slide. É o efeito aplicado aos objetos. Como ele entra, como ele sai. Pronto, ele vai descrever isso. Fala, Juliana. O professor, essa transição, com relação, que você falou que é de um slide para o outro, né? Uhum. De repente, quanto tempo fica em um slide, tantos segundos? O que seria? Eu não entendi direito. Legal. Então, a princípio, pega o básico. Vamos pegar o básico por enquanto, tá? Pega o básico, daqui a pouco ele vai dar uma melhorada. Vou fazer aqui um desenhozinho, jogo rápido, quer ver? Vai na telinha. A minha apresentação, ela tem um slide,
2 slides, 3 slides. Certo? No primeiro slide tem um título, ó, treinamento, treinamento. No segundo slide é um treinamento do Windows, é um treinamento de Excel. E aí eu vou selecionar o slide 2 e vou aplicar um efeito de transição. Transição. Vamos pegar a transição persiana, persiana horizontal, persiana vertical, fica abrindo, fechando, né? Legal. O que acontece? Quando eu executar a apresentação, slide 1, pá, treinamento, seco. Eu não apliquei efeito nele. Apareceu assim, pum, blocão, né? Treinamento. Teclei Enter, persiana, a entrada do slide 2. Então, o efeito, ele é aplicado nessa entrada, nessa troca de um slide por outro. Isso é o efeito de transição. Perfeito? Entende? Ó, e fala para João, vai evoluir um pouco para o que você estava perguntando, mas por enquanto pega o básico. A transição é como o slide entra, é como o slide entra. A animação, e aí vamos lá. O que acontece? Eu vou pegar aquele meu caso e eu vou selecionar essa caixa de texto onde está escrito Windows e vou aplicar um efeito de animação. A animação. A escolha é girar, né? Elástico, você escolhe qualquer um, tá? O que acontece? Executei a apresentação, treinamento, seco. Teclei Enter, tela em branco. Ou seja, passou para o slide 2, tela em branco, que é aquela persiana abriu, tela em branco. Teclei Enter, aí vem a palavra Windows, né? Girando. Aí vem a palavra Windows, né? Surgindo do além, tá? É o efeito de animação. A animação é aplicada ao objeto e a transição na troca do slide. Certo? Bom, onde é que eu vou para fazer isso? Você vai ver que existem guias próprias para cada um. Tem guia para transições e tem guia para animações. Aí entra o que a Ju estava perguntando. Olha, eu vou escolher o efeito de transição, mas eu posso também definir, ó, que quando fizer essa troca, toca um sonzinho, toca um efeito sonoro, uma bombinha, um chicote, né? Uma máquina de escrever, aqueles efeitos bem primário, vamos dizer assim, bem primário, ok? E aí, olha só, a duração desse efeito, desse elemento. Agora, avançar o slide. O slide já entrou. Por quanto tempo eu quero que o slide fique aqui? Não, ele vai ficar aqui até eu clicar com o mouse ou tecla Enter. Aí ele vai para o outro. Ou eu posso definir o intervalo. Eu posso dizer, olha, depois de X segundos, avança para o próximo. Você pode determinar um tempo para que ele avance para o próximo. Ok? Entendemos isso? Boa. Então, vamos lá. Agora, as animações. Você vai escolher, né, as animações de entrada, de saída, tá? Você vai dizer qual é a duração dessa animação. Havendo mais de uma animação, você vai colocar a ordem. Quem que você quer que apareça primeiro, quem que você quer que apareça depois, tá? Então, tem toda uma, né? Quem já fez edição de vídeo, tem toda uma ordem da história, né? Ah, primeiro eu quero que venha o título, depois eu quero que apareça esse outro, dando tal efeito. Você vai montando. É claro, isso dá um certo trabalho. Então, por isso que às vezes a pessoa, né? Coloca lá um efeito padrão e põe para todos e acabou, né? Mas aquele cara que tem um pouquinho mais de tempo, quer fazer uma coisa mais elaborada, ele faz toda uma sequência, uma ordem, né? Coloca de forma pausada, um efeito mais rápido, um efeito mais lento. Ele consegue sentir, né? Qual é a melhor adequação, tipo de efeito, tempo, né? Para cada um, tá? Mas dá trabalho,
Dá trabalho. E aí, isso da onde? Na guia a animações. Outra guia que é própria do PowerPoint é a guia apresentação. Para você começar a tua apresentação a partir do primeiro slide, começar a apresentação a partir do slide atual, ok? E aí, esse intervalo de tempo de transição, tu já pensou o seguinte? Lembra daquele caso que eu falei que a pessoa criou uma apresentação e tinha 100 slides? 100. Vamos imaginar que eu quero colocar e a apresentação vai caminhar sozinha. Eu vou mandar e a pessoa, ó, ela vai executar e ela vai caminhar sozinha. Tu já pensou definir um intervalo de tempo para cada um dos 100 slides? Esse slide fica quanto? Põe 10 segundos. E o outro? Põe 15. Tem uma hora que o cara se irrita e põe 1 minuto para todo mundo, põe 30 segundos para todo mundo. E é ruim. Então, existe um recurso que já foi cobrança de prova, está aqui na guia a apresentação, que chama-se testar intervalos. O testar intervalos, pessoal, você vai simular a apresentação e você vai dando enter conforme o tempo que você acha. Ó, essa tela, tá, expliquei isso, expliquei aquilo, enter, vai passar para outra. A outra tela, tá, enter. Ele vai marcando o tempo e associando para cada slide o tempo que deve passar para mudar cada um. É um recurso bem legal, tá? Mas é quando você quer criar uma apresentação que ela vai rodar de forma automática. Então, você testa os intervalos e já deixa esse intervalo pré-estabelecido. Ok? Boa também. Beleza? Tranquilo? Dúvidas nessa parte? Falamos um pouquinho de efeitos, entendemos animação, transição, entendemos o testar intervalos. Só relembrando, para iniciar a apresentação a partir do primeiro slide, tecla de atalho, F5. Para iniciar a apresentação a partir do slide selecionado, eu estou minha apresentação de 100, cheguei no slide 30, eu interrompi, teclei ESC, interrompi, para mostrar outra coisa para vocês, para mostrar o PowerPoint, para mostrar, sei lá, qualquer outra coisa. E agora eu quero voltar. Se eu der F5, volta para o primeiro. Eu não quero voltar para o primeiro. Eu quero começar do 30 para frente. O que você faz? Shift F5. Shift F5 é iniciar a apresentação a partir do slide atual. Eu falo que a cobrança de tecla de atalho no PowerPoint, ela é pobre. Ela tem pouca coisa. Na verdade, as questões de PowerPoint são pobres. É uma coisa de menor, mas algumas são bem curiosas, bem interessantes. Ok? Então, F5 a partir do primeiro e Shift F5 a partir do slide selecionado. Vamos seguir. Bom, agora chegamos no mestre. Slide mestre. O slide mestre seria o slide principal. O principal que vai servir de base, de referência, de modelo para a criação dos demais. Tá? Então, imagine que eu vou criar os demais slides com base, com referência a esse mestre. Se eu for lá no mestre e pedir para alterar a fonte, se eu pedir, vou colocar a logo do curso aqui no cantinho, eu vou mudar, né, o tamanho, eu vou mudar a posição desse quadro, essa caixa de texto. Toda e qualquer alteração que eu fizer no mestre vai replicar essa alteração naqueles que nasceram a partir do mestre. Então, quer colocar um plano de fundo, ó, por exemplo, né? Meus slides têm esse fundinho cinza e essa tarja azul marinha aqui embaixo. Então, eu coloquei essa imagem no mestre. Todos que eu criar a partir desse mestre vão ter essa aparência, vão ter esse visual. Aí, poxa vida, né? Aí um outro curso me pede para criar uns slides, só que ele não quer que apareça porque, né? O rival dele é azul.
Ó, põe vermelho aí porque, né? Ou muda esse teu slide. E agora? Eu vou lá no mestre e mudo esse plano de fundo. Ao mudar o plano de fundo, todos os slides vão receber aquele plano de fundo novo que eu usei no mestre. Então, o mestre serve de referência de base. Deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui. F5 começa a partir do início. E Shift F5 do slide que eu estou. Do slide que eu estou. Né? Do slide atual. Teoricamente, de onde você parou, né? Então, com a apresentação, interrompi no slide 30. Tá? Então, se eu der Shift F5, começa do 30 para frente. Isso mesmo, Elaine. Ok? Onde eu crio o slide mestre? Na verdade, você vai configurar o slide mestre. Toda apresentação tem o mestre. Toda apresentação tem. Aí que está a jogada. Eu posso ter mais de um mestre? Posso. Eu posso ter um mestre diferente para cada layout. Lembra que eu falei? Layout. Então, eu posso ter um mestre para cada estrutura. Tá, mas onde é que vai, professor? Tudo bem. Eu estou curioso para saber onde é que vai. Eu quero fazer isso aqui, eu quero testar. Então, você que quer testar, você vai na guia exibição. Na guia exibição, você vai pedir para trabalhar o slide mestre. Quando você pedir para trabalhar o slide mestre, vai vir essa telinha aqui para você, ó, mostrando qual é o mestre do layout título, qual é o mestre do layout tal. Ele vai listar para você todos os layouts e você pode configurar, personalizar a aparência, um mestre para cada um. Ou define só do principal, os outros vão seguir. Tá? Então, você vai na guia exibição. Obrigada. Troquei, ok? Para trabalhar a ideia do slide mestre. Ok, obrigada, professor. E você criando esse slide mesh, você tem como deixar ele salvo como padrão? Vamos supor, você criou e você faz sempre determinado tipo de apresentação. Você quer deixar ele configurado, você pode deixar ele sempre salvo ali? Veja, então, quando você cria uma apresentação do zero, mesmo a apresentação do zero, ela nasce a partir de um modelo, ok? E aí, o slide mestre já existe. O slide mestre padrão para cada apresentação já existe. Quando você escolhe um tema, lembra da ideia do design? Quando você escolhe um tema, você assume o mestre para aquele tema. O que você vai fazer é personalizar conforme a tua necessidade. Então, o que acontece para mim? Eu posso abrir um slide que eu já tenho definido, ou eu posso criar um tema, um estilo com as cores que eu uso, e aí ele já vai trazer o mestre daquele tema, conforme eu já configurei, conforme eu já determinei. Entendi. Obrigada. Legal. Vamos lá. Perguntinhas aqui. É aquele mesmo raciocínio do Word, que é o template, né? A mesma referência, mesma base, mesma ideia. Legal? Então, o bom é isso, né? Alguns assuntos, eles começam a meio que se mesclar. Dicas que eu dou aqui no PowerPoint, mas eu já falei no Word. Dicas que eu dou no Excel, mas isso aqui também funciona no Word e no PowerPoint. Então, é um assunto que começa a somar. É legal a gente lembrar que vale para um e para outro, porque daqui a pouco na prova, ele vai dizer, quer ver uma questão que já foi alvo de prova? Eu acabei de colocar para vocês que quando você vai criar uma apresentação, você vai poder escolher uma apresentação do zero, a partir de um modelo, ou abrir uma que já existe. Então, existe, na verdade, quando você vai do modelo, entra um assistente, literalmente um assistente, ajudando você a criar a partir daquele modelo. No Excel, tem modelo de planilha? Tem. No Word, tem planilha de texto? No Word, tem modelo de texto? Tem. Mas quando você escolhe o modelo no Word, quando você escolhe o modelo no Excel, não entra esse assistente. Não entra. O modelo está aí, te vira.
Agora, no PowerPoint, ele vai te ajudando bonitinho a organizar. Então, já foi alvo de prova, que o PowerPoint é o único que possui um assistente, um auxiliar, que ele vai te ajudando a criação, sim, do pacote Office, né? É o único que possui esse assistente. Beleza? Bom, seguindo. Entendemos a ideia do mestre. Eu diria que com isso, tá? Mostramos aqui a guia exibição, né? Exibir regra, exibir linha de grade. Lembra que no próprio Word também tem essas estruturas que você pode pedir para ativar, né? Os modos de exibição, lembra que a gente falou lá no início da aula, né? Tem a pergunta acho que foi da Larissa, né? Onde é que eu vou? Onde é que eu vou para encontrar isso? Ó, tem na barra de status ou pela guia exibição, modo normal, modo Sim, classificador, ok? Então, a gente fechou aqui a parte teórica do PowerPoint. Eu falo isso porque na sequência a gente vai ver questões, algumas questõezinhas aí. Só que vamos fazer um rápido intervalinho, né? E aí a gente já entra voltando aí, comentando essas questões, combinado? Pode ser? Essas, essas Vamos lá. questões foi enviado o material ou não? Só vai ser direto na aula? Veja, né? Direto na aula, tá? Direto na aula. Ah, não, tranquilo. Só perguntei. Só que lembrando que na plataforma, né, quem é aluno do professor Marcelo da mentoria, Sim, na só. plataforma tem outras questões, Outras. Tá, tá? obrigado. Algumas eu pensei e trouxe para cá, é aquela questão mais Uhum, representativa, tá? tá ótimo. E por falar nisso, deixa eu aproveitar, né? Deixa eu aproveitar. Por falar nisso, você sabe que eu tenho uma turma de exercício, né? Eu tenho uma turma de exercício, que inclusive, né? Já está na terceira aula, essa semana vai sair a quarta aula. Em cada aula a gente resolve 20 questões, mas inclusive eu coloquei a primeira aula de forma livre para o pessoal conhecer, né? Ó, mas como é que é essa turma de exercício? Ó, acessa lá, tá lá no canal, meu canal no YouTube, acessa lá, você vai ver a aula, né, do Cobra Kai, né, o método Cobra Kai, para você ver como é que funciona, tá lá disponível. E aí, volto a dizer, poucas pessoas têm assistir, tem o pessoal que contratou o curso, e como tá livre, deveria ter um volume maior ainda de acesso. Tá pequeno. Ou seja, o pessoal está empurrando a informática com a barriga. Ah, tô vendo, né? De metade de novembro para frente, uma semana da prova, veio o cara desesperado. Professor, o que que é isso? O que que é aquilo? Professor, tem questão para resolver? Né? Só que aí já está em cima do laço. Faça isso agora, enquanto ainda há tempo. Há tempo. Perfeito? Deixa eu ver aqui, perguntinha. Opa, olha lá, a Karina, né? Karine, perdão. Eu sempre confundo se é Karine ou Karina, né? Karine, ela tá no. Dá o teu depoimento aí, diga aí, tá legal, não tá legal. Já foram 60 questões. 60 questões. Essa semana sai a quarta lista, mais 20, tá? Só questõezinhas da Sebrasp, fazendo um apanhado geral, né? Então, para quem está estudando, tem sido, acho que, bem legal, show de bola. Perfeito? Vamos fazer um intervalinho e depois do intervalo vamos resolver algumas aqui com vocês, Um abraço, até daqui a pouco.
Bom dia, Eduardo. Tudo bem? Eu acho que está na mensagem aí, mas justamente o que estão fazendo bem hoje, a matéria que ela cobrou aqui até a cabeça hoje. Tá?
Vamos voltar, pessoal, vamos retornando aí a nossa aula. Vamos de volta. Atenção, aluno. Já vamos abrir aqui a câmera já. Dá sinal de vida aí quem está de volta. Karine, Larissa, Ilka, Juliana, olha, dando ok, beleza, estamos de volta. Então tá, vamos resolver as questões? Vamos resolver as questões e como eu falo, né? Tal como eu faço lá no curso do Cobra Kai, não é só achar o certo e errado. É tentar entender, às vezes, a variação, ou como eu falo, o risco, o perigo que o aluno passou. Às vezes o cara tem mais sorte do que juízo. Ah, professor, eu li, peguei essa palavra aqui, marquei errado e pronto. Mas cuida lá, né? Até esse pedaço aqui tá ok. Onde é que a questão desandou? Onde é que ela se tornou errada, né? Ou será que não cabe recurso? Será que não dá uma discussão, né? Tem questões, infelizmente, tá? Eu até coloquei no grupo lá da mentoria, o Responda Rápido, uma questão de segurança, que, a meu ver, né? É uma questão questionável, cabe recurso. Mas nós temos que passar o que a banca fala, ou como é que a banca se posiciona, tá? Então, o chamado gabarito definitivo, ó. Então, não adianta brigar contra a banca, temos que entender como ela responde, o que passa na cabecinha da Sebrasp, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas questões que eu separei para vocês. Primeira questão. Prova do Banese, técnico bancário, prova 2021. A respeito do Office, julgue o item que se segue. Arquivos com extensões do tipo .pptx podem ser manipulados pelo Microsoft PowerPoint. Óbvio, o PPTX é do PowerPoint. Do PowerPoint para o Office 365. Volta e meia o aluno pergunta, professor, e essa história do 365, tá? O que acontece? A Microsoft, ela tem duas frentes, né? Ela vende o programa, o software, para você instalar no teu computador, de forma local. Tá? Então, ele vendeu aquele produto, você instalou, bonitinho. Eu comprei o Office 2019. Beleza, comprei, instalei, tá na minha máquina. Ou então, ele trabalha no sistema de assinatura. O sistema de assinatura, a figura do Office 365, você paga ali por um ano. Né? Tem a ideia do mensal, né? Mas você paga por um ano. E enquanto esse ano está ativo, quando você está pagando, a Microsoft coloca à disposição para você usar o produto dela, o Office, o Excel, o Word, né? Usar via internet. E sempre a versão atualizada. Então, saiu agora 2022, meu amigo, já está lá atualizado para você usar a versão mais recente, a versão mais nova que tem. Então, o Office 365, você sempre vai pensar como a versão mais recente. Então, aqui eu diria que você pode pensar dentro daquela minha ideia, né? A ideia do conflito de gerações, onde o mais novo, o Office 65, o Office 365 é sempre o mais novo. Ele vai entender as versões antigas, seja no formato PPT, que é de 2003, ou no formato 2007, que é o PPT-X. Então, vai abrir na boa, sem problema algum, dando a chance de você poder interagir, alterar, modificar, normal, manipular de forma geral. Pode marcar aí para essa aqui, certa questão. Deixa eu ver, acho que tinha uma perguntinha, um comentário lá. Opa, não, só um oizinho. Tranquilo? Questão número 1, show? Vamos para 2? Vamos ver o pessoal respondendo, Assim tá fácil, né? Vamos ver a 2. E aí responde para mim, questão número 2, o que você acha? Questão número 2, o que você acha?
Vamos lá, estou esperando nosso grupo aí no chat, né? No chat alguém se manifestar. Questão número 2, o que você acha? Ó, Rafaela já respondendo. Ok. Patrícia, Juliana. Boa. Vamos lá, quando você vai se manifestando. Isso, né? Karine botou 2E. É bom você botar aqui questão porque daqui a pouco eu estou na 3, na 4, né? E aí daqui a pouco você está respondendo o passado e aí confunde, né? Então, 2 errado. Vamos ver. Julgue os itens que se seguem acerca de edição de texto, planilha e apresentações no ambiente Microsoft Office e o BR. Sabe que o BR para nós não interessa. Aí eu vou responder uma pergunta seguinte. Será que essa questão não cabe recurso, já que o BR Office não faz parte do meu estudo? Vamos ver. Te pergunto, a versão 2013 faz parte? Sim. Então ele está perguntando, na versão 2013 do PowerPoint, do Office Professional, é possível abrir arquivos no formato ODP? Cara, se o ODP é do impresso ou não é, não me interessa. A pergunta é, o PowerPoint, ele abre arquivos no formato ODP? Sim, abre. Então, né, ele vai abrir arquivos no formato do PowerPoint antigo ou no formato do Impress, que é o ODP. Vai. Então, e aqui, ó, não está fora do edital. Porque eu estou perguntando se o PowerPoint abre isso. Sim. Contudo, só que é a primeira parte da questão, né? Até aqui está certo. Contudo, todavia, entretanto, não é possível exportar ou salvar arquivos PPTX originais, ou seja, o padrão dele, um arquivo que eu tenha criado nativo no PowerPoint, eu não consigo exportar ou salvar para o formato ODP. E aí, consigo ou não? Claro que consigo. Né? Eu consigo salvar como no formato ODP. Então, ele vai permitir você se ajustar. Então, pode marcar para essa. Parabéns aí, pessoal. Errada a questão. Ok? Questão número 2, errado. Fácil, tranquilo, tem a ver com formatos, extensões. Vamos para a próxima. E agora, responda 3. Codevasf, analista em desenvolvimento, administração. Prova do ano passado. E aí, questão número 3. Ó, nossa amiga já marcou 3. Larissa também. Eu gosto quando dá briga, né? Uns marcam certo, outros marcam errado, né? Aqui tá todo mundo marcando a mesma coisa, poxa vida. Né? Veja, quando dá a briga é porque alguém ainda está na dúvida, não entendeu a questão, não entendeu o recado. Então, estamos aqui para justamente corrigir isso. Agora, se todo mundo marca a mesma coisa, tem que ver se essa mesma coisa que você marcou está certa, né? Só daqui a pouco todo mundo errou, eu tenho que explicar igual. Vamos lá. A respeito de noções de informática, julgue o item a seguir. Embora as apresentações elaboradas no PowerPoint suportem animações e áudios, tem isso? Tem. Ainda não é possível exibir vídeos do YouTube nessa apresentação. Cara, claro que pode. Eu posso trazer aqui um link, um vídeo que vai ser reproduzido. E o vídeo não está na minha máquina, o vídeo é do YouTube. Aí ele tenta consertar, né? Mesmo que o computador utilizado tenha... É óbvio que para exibir um vídeo do YouTube tem que estar conectado à internet, tem que estar com conexão ativa, tá? E a página, né, e o vídeo em si liberado para reprodução, sei lá. Então, todas as situações têm que ser favoráveis. Mas a questão já está errada porque ele fala que não é possível. E, na verdade, é possível. Então, é possível exibir vídeo, sim, né? Desde que o computador utilizado tenha acesso à internet, tá? Mas do jeito que está aqui, errada a questão. Fácil. Você vê que PowerPoint até agora, 3 questão, 3 pontos para nós.
3 pontos para nós. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Mata 4 aí. Responda a questão número 4. Ó, outro E. Karine marcando E. Juliana marcando E. Todo mundo marcando E, né? Tá bom. Vamos ver. Essa é mais antiguinha, 2016. DPU. Com relação à ferramenta e às funcionalidades do ambiente Windows, julgue o item que se segue. É engraçado isso, né? No PowerPoint, para se utilizar um dos temas de modelo de layout de slides, cara, isso chega a doer os olhos. Mas pior, slide tá certo, tá? Slide é o aportuguesamento, slide e o aportuguesamento slide. Eu falo que algumas palavras não deveriam ser proibidas de ser aportuguesadas, né? Em defesa da língua, né? Cara, legal. Mas eu duvido. Quem vai no mercado e tá lá na prateleira, quem é que pega e compra um shampoo? E aí, você compra um shampoo? Não, né? Esse troço vai até fazer mal para os meus cabelos, tá? Não, você quer aquele todo cheio de, né, frescura, tá? E quanto mais rosinho no final tiver, melhor, né? Então, tem palavras que não sei, não deveria ser aportuguesada, porque fica horrível, tá? Mas não tá errado, não. Não tá errado, não. Então, slide, não vai encrencar com aquilo. Se a questão estiver errada, não é por causa do slide ali, tá? Vamos lá. Então, no PowerPoint, para se utilizar um dos temas de modelo de layout de slide, tá? É necessário seguir a formatação adotada pelo estilo selecionado. Não sendo possível, por exemplo, alterar o tipo de fonte e de cores ou inserir outros efeitos. Aqui mesmo, uma colega perguntou se eu costumo usar um padrão. Eu posso pegar aquele tema, personalizar e criar um tema próprio, criar um tema meu, um tema com as características que eu posso personalizar. Não é uma coisa fechada, tem que usar este aqui e acabou. Você pode escolher um tema e mudar o tipo de fonte, mudar as cores, né? Padronizar. Então, questãozinha também, fácil, errado, porque é possível. Não sendo possível, é possível. Pode marcar aí, errado. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma. E agora, José, questão número 5. O que você responderia? Cinco, certo. Rafa, certo. Certo. Vamos ver. Então, vamos ver. Todo mundo indo lá para o lado do certo agora. Com relação ao Office, e ao BR Office, que não me interessa, julgue os itens que se seguem. Cara, no PowerPoint, o Slide Mestre facilita a criação de apresentações com mais de um estilo e com temas diferentes, né? Então, primeira pergunta. O Slide Mestre, ele facilita a criação de uma apresentação? Sim, porque é o modelo que eu vou seguir. Esse modelo, ele pode variar durante a apresentação, podendo ter estilos e temas diferentes para grupos de slides, entre aspas, põe lá, layouts diferentes? Sim. Então, é uma questão puramente definindo, né, uma característica, uma ideia do Slide Mestre. O Slide Mestre veio para facilitar.
ok? Podendo ser configurado, ajustado, podendo ter mais de um mestre por apresentação, aí já é a nossa conversa, ok? Correta a questão, certito. Falei que a aula de hoje era mais tranquilo, até agora tá 5 pontos para nós, né? Quem dera no dia da prova eu já tivesse 5 pontos de informática na mão, né? Porque a expectativa é 5 questões, né? Então você já tinha gabaritado informática, tá? Mas claro, não dá para tomar como referência, né? Questões apenas do PowerPoint. E aí, meus amigos, aí olha só, né? Aí quando tem um simulado, o simulado é legal, né? Incentivando o pessoal a fazer o simulado. Tem que fazer o simulado, porque o simulado, ele junta tudo que você já aprendeu. Uma coisa é você, na aula de sábado, só tá vendo PowerPoint, respondendo sobre PowerPoint. Pô, beleza. Agora pega aí e junta de tudo um pouco, todas as matérias, todos os assuntos, né? Aí a tua cabeça fica para funcionar. Aí realmente, né, é um simulado. É simular o que é a prova. Inclusive, já falei com o Marcelo. Oi, Marcelo. Temos que preparar. Cobra dele isso aí, pode cobrar. Tá gravado aqui, aí, pode cobrar. Temos que preparar o quanto antes um simulado com questões inéditas. Por quê? Ju, Maria, Ilka, meninas, rapaz, tem uns colegas aí, rapaz também. O cara que está estudando, ele já viu tudo que é questão. Então, quando você coloca no simulado uma questão que caiu em prova, isso é o que eu já vi. O cara responde até por impulso, né? Então, às vezes você colocar uma questão inédita, uma questão adaptada, uma questão ajustada, que faz o cara pensar um pouco mais no conceito, opa, isso vai refletir realmente melhor a realidade, né? Senão, a gente só vai estar vendo, o quanto você decorou. Olha, como é que é a tua memória? Lembra desse assunto? Sim, eu lembro, a questão é certa, né? A questão é errada, né? O cara já vai por impulso. Então, tá na hora de fazer um simulado com questões inéditas. Mas também não é aquela coisa para pirar, né? Tem cursinho que faz essas doideiras, né? Questão inédita, questão da NASA. Para quê? Qual o objetivo? Tem que ser questão ao estilo da banca, pô. Ao estilo que a banca vem cobrando. Tá? Então, eu já falei com o Marcelo, pode cobrar dele, temos que dar um jeito de fazer o quanto antes esse simuladão, beleza? Boa, vamos seguir. Tem mais uma para gabaritar, então, vamos ver? Para gabaritar, pessoal, responde para mim. Fácil. Questão número 6, responde aí para mim. Olha lá, 6, certo, 6 certo, 6C, fácil. Julgue o item seguinte, relativo a tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e à intranet. No PowerPoint Office 365, então é a versão mais atual, uma alteração no mestre é aplicada a todos os slides nele embasados, que foram criados a partir dele. Incluindo as fontes, se o cara alterou a fonte, vai replicar isso em todos. Incluindo as imagens. Numa outra turma que eu tenho, presencial, professor, eu não entendi essa história de imagem. Ué, como assim? Não, eu marquei errado. Mas por que você marcou errado? Porque eu não entendi essa história de imagem. Voltem, não entendi. Como assim não entendeu a imagem? Tu concorda que um slide não pode ter texto? Pode. Treinamento. Um slide não pode ter um gráfico? Pode. Um slide não pode ter uma tabela? Pode. Um slide não pode ter uma imagem? Uma foto? Cara, uma imagem. Uma foto, um arquivo de imagem. Ok? Eu vi que a pessoa não entendeu mesmo assim, mas tudo bem, né? Então, quando a pessoa responde de um jeito, não entendeu.
Imagina que você pode agregar o logotipo do curso, né? Uma foto lá da fachada do INSS, ok? Qualquer tipo de imagem. E se eu mexer essa imagem, ou a posição, sai daqui e vem para cá, ou troca essa imagem para uma outra foto, no mestre, isso vai replicar para os demais? Claro que vai. Então, não poderia ter ficado dúvida nisso. E a tua justificativa, por que você marcou errado, ela é mais sem justificativa. O que você não entendeu de imagem? Imagem é uma foto, né? Não tem nem muitas palavras para argumentar. Imagem é uma imagem. Eu não consigo colocar uma imagem numa apresentação? Sim. Eu não quero que uma imagem se repita em todos, o logotipo do curso, por exemplo? Sim. Eu não posso colocar isso no mestre? Sim. Pronto. É essa a questão. Tá? Então, toda e qualquer alteração feita no mestre é replicado para os demais. Pode marcar aí como certo. Pode marcar como certo. Fala, Ronaldo. Eu ia perguntar o seguinte. Imagina que eu tenho, como o senhor falou, tem um slide mestre e daí a gente faz alterações. Beleza, ele replica para todos. Mas se num slide específico eu fiz uma alteração, por exemplo, eu mudei o tamanho da fonte naquele slide específico, eu quero deixar diferente, por algum motivo. Se eu mexer no slide mestre, ele vai mudar essa fonte desse slide específico? Vamos lá. Interessante. Olha só. Quando você cria uma apresentação, a partir de cada slide que você vai criando, ele vai nascer a partir do mestre. A minha apresentação tem 10 slides. Eu escolhi o slide 5, 6, 7 e eu alterei o slide, não o mestre. Não o mestre referente àquele layout. Não, eu alterei aquele slide. Sei lá, mudei a cor, eu personalizei ele. Então você fez meio uma diferenciação do mestre que ele tem. Então, se você agora for lá e alterar o mestre, ele vai gerar alterações no que nasceram a partir do mestre, não no que você alterou já. De repente ficou meio confuso, mas vamos pensar que na minha apresentação, vou voltar aqui, ó, na minha apresentação, esse slide aqui, ele está seguindo um padrão. Mas esse slide, como é uma questão que a aluna ficou na dúvida, eu quero pintar esse fundo de vermelho para dar um alerta, uma atenção, pessoal, só esse. Os outros estão tudo igualzinho, os outros estão tudo igual. Esse aqui está vermelhão. Agora, quando eu for lá e mexer no layout deste, né? Quando eu mexer no mestre desse layout aqui, tá? Ele vai gerar impacto neste, mas naquele que eu pintei de vermelho, nesse não, porque esse foi personalizado, esse está diferente do mestre. Ok, Ronaldo? Não, eu entendi. Obrigado, professor. Tá? Então, tem que ver que tipo de alteração você faz. Se a alteração é da fonte e a fonte continua como aquele padrão, beleza. Se você alterou a fonte, não. Mesmo mexendo no mestre, ele não vai gerar alteração aqui. Tranquilo. Mais alguma dúvida? Bom, então, por hoje, finalizamos por aqui. Lembrando que essa aula foi gravada do meio para frente, né? Mas fica tranquilo. Agora eu interrompo aqui, eu gravo aquela primeira parte sozinho, solito aqui no meu lar, né? E aí depois eu junto as duas e mando lá para o Marcelo. Então vai ficar bonitinho ela na íntegra. Só não vai ter as perguntas iniciais, né? Não vai ter a participação de vocês, mas eu vou tentar reproduzir o que a gente comentou logo no início. Tá bem que não, eu acabei lembrando, não foi muito tempo para frente, né? Então, dá para a gente trabalhar sem problema algum, ok? Por hoje é só, um abraço a todos e até, sábado que vem, a aula 6 já tá. Aí só vou ver com o Marcelo, o que você quer? Né? Que eu já faça a aula 7, a gente ir adiantando, ou dar esse tempo para o pessoal fazer outras coisas, né? Então, vou falar com ele para a gente acertar isso aí bonitinho, mas a aula 6, que é de Windows, já deve estar na plataforma. É que por um descontrole meu, eu gravei ela antes, tá? Acabei gravando ela antes. Olha lá, Juliana, vamos fazer a sua aula. Isso mesmo, pessoal.
meu curso lá, meu curso, né, de questões, lembrando, é 50, dá para vocês aí, a gente dá 20% de desconto, fica 40, ok? Entre em contato pelo WhatsApp, né? Ou faça pela plataforma lá, né? Só que a plataforma está sem o desconto, ok? Como você achar melhor, beleza? E qualquer dúvida, entre em contato aí, que a gente está aqui para auxiliar vocês. Um abraço e até a próxima. Até mais. Obrigada, professor. Bom final de semana. Bom dia.